Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Cauã da Nota 10 Assessoria Acadêmica e hoje a gente vai realizar a atividade mapa de Química Geral e Experimental do módulo 53 de 2024, certo? Essa atividade aqui, ela trata do preparo e diluição de soluções nessa primeira questão, né? Ela aborda especificamente a preparação e a diluição de uma solução de hidróxido de potássio, KOH aqui, né? Ela fala pra gente que a gente tem que ler a apresentação do experimento, o sumário teórico, o roteiro e realizar o pré-teste e o experimento e responder essas seguintes questões aqui, ó. Na letra A, ele quer que a gente descreva os cálculos utilizados na determinação da massa de KOH a ser pesada para preparar 100 ml dessa solução de hidróxido de potássio a 0,1 mol por litro, né? E aí ele pede também descreva os cálculos utilizados na determinação da concentração da solução final após a diluição. E o experimento é virtual, mas imagine que você realizou o experimento em uma bancada do laboratório real. Cite no mínimo 3 quais seriam as possíveis causas de desvios na resposta, certo? Aí ele dá um exemplo aqui de uma das causas aqui. Então vamos lá responder essa letra A da questão 1. Ele quer os cálculos para determinar essa massa que deve ser utilizada para preparar aquela solução ali de concentração 0,1 mol por litro e em um volume de 100 ml, certo? Então aqui a gente tem os dados que foram dados enunciados, a concentração da solução e o volume, 100 ml ou 0,1 litros. E para a gente determinar então a massa desse composto do hidróxido de potássio a ser utilizada, né, a gente precisa seguir essa equaçãozinha aqui, essa relação, que a massa do composto é igual à quantidade de matéria dele vezes a massa molar dele, certo? Só que a gente não tem nem a quantidade de matéria, nem a massa molar. A gente tem que descobrir essas duas. Vamos descobrir a massa molar primeiro? Então, a massa molar de um composto é igual à soma da massa molar de cada átomo que compõe essa substância, né? Aqui no caso seria a soma da massa molar de um potássio, de um oxigênio e de um hidrogênio. Consultando lá a tabela periódica, a gente sabe que a massa molar de um potássio é 39,11 gramas por mol, a massa molar de um oxigênio é 16 gramas por mol e a massa molar de um átomo de hidrogênio é 1 grama por mol. Somando tudo isso, a gente chega num valor de massa molar para esse hidróxido de potássio, né, de 56,11 gramas por mol, certo? Determinada então a massa molar, a gente tem que determinar também a quantidade de matéria que vai nessa solução, né? E a quantidade de matéria, para a gente calcular ela, a gente tem que seguir essa equaçãozinha aqui, essa relação, né? Que a quantidade de matéria de um composto é igual à concentração da solução, né, vezes o volume dessa solução. E a concentração dessa solução a gente tem que é 0,1 mol por litro, dado enunciado, e o volume também, 0,1 litros, né? Fazendo essa multiplicaçãozinha, a gente chega em 0,01 mol, certo? Que é a quantidade de matéria de KOH nessa solução. Então, substituindo o valor da massa molar e da quantidade de matéria na nossa equaçãozinha da massa necessária de KOH a ser pesada, a gente chega aqui 0,01 mol vezes 56,11 gramas por mol, né? Tem que ser igual a 0,5611 gramas. Essa daqui é a massa que deve ser pesada de KOH para preparar essa solução, né, de concentração 0,1 mol por litro e um volume dessa solução de 100 ml, certo? Essa daqui então é a resolução da letra A. A letra B você segue um procedimento parecido, né? Vocês vão usar apenas uma outra relaçãozinha, que é aquela de concentração e volume, certo? E vão determinar a concentração final dessa solução depois de uma diluição. E aqui as possíveis desvios, né, das respostas, ele dá um aqui para vocês, contaminação da espátula, mas outros poderiam ser erros na pesagem, contaminação de materiais. Tem vários, né, que podem causar desvios aí em experimentos, né? A número 2 aqui também é só realizar esse experimento lá no laboratório virtual e seguir esse mesmo passo a passo. Caso vocês não consigam resolver esse mapa, mesmo com esse descritivo que eu deixei para vocês, vocês podem entrar em contato conosco. Aqui na direita eu deixei
QR Code para vocês escanearem ele direto para o nosso WhatsApp, onde a gente tira todas as dúvidas de vocês e ajuda nessas atividades e em outras também. Eu peço que deixem um like, se inscrevam no canal, porque quanto mais vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mais a gente vai trazer, certo? Então, obrigado e até a próxima.